Oi, gente, aqui está a parte 2, né, a continuação do vídeo. Então, a parte 2 é falando sobre o Galileu Galilei. Mas como? Então, muito daquilo que observamos não é o que aparenta ser, como, por exemplo, a percepção de que o Sol se movimenta, né? Por exemplo, quando a gente está olhando o Sol, parece que ele está girando assim, né, em torno da gente. Só que não é isso que acontece, gente. É uma ilusão assim, né? Na verdade, é o planeta Terra que está se movimentando em relação ao Sol. E isso se chama de translação. Então, somos acostumados, né, a ficar olhando assim, o mundo assim, né? Quando a gente está parado para pensar, a gente imagina como é que é o universo, né? Que, tipo assim, dizem que o universo é muito grande, né? A gente nem imagina o tamanho do universo, né? Então, a teoria do heliocentrismo foi aperfeiçoada, né? Foi criada pelo astrônomo Nicolau Copérnico e o Galileu Galilei, que no século XVII provou a tese de que também a Terra girava em torno do Sol, que esse processo se chama de heliocentrismo, né? Então foi o Galileu Galilei e o Nicolau Copérnico que criaram essa teoria, né? O Nicolau Copérnico criou e o Galileu Galilei aperfeiçoou, né? Ele também apoiava. Então, com isso, deu-se a origem a também a teoria do heliocentrismo, né? Aqui tá a imagem do Nicolau Copérnico e aqui a imagem do Galileu Galilei. Então, para Galileu Galilei provar que era a Terra que girava, né, ao torno do Sol e que a Terra não era o centro do universo, ele criou um telescópio, ele aperfeiçoou o telescópio. Ele não criou o telescópio, ele só aperfeiçoou, né, para estudar mais, para pesquisar mais sobre o movimento dos astros, né, conseguindo assim provar que a Terra não era o centro do universo. E também quem criou a teoria do geocentrismo, né, a teoria do modelo geocêntrico, foi o Cláudio Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu, que ele não tem uma imagem aqui dele, que eu não peguei a imagem dele, né? Mas foi o criador da teoria do geocentrismo, foi Cláudio Ptolomeu, que ele disse que a Terra era o centro do universo. E Galileu Galilei e Nicolau Copérnico, eles diziam que, na verdade, era ao contrário. Não era a Terra que era o centro do universo. Era o Sol que era o centro do universo. Galileu Galilei foi um grande importante, né? Um grande importante filósofo e astronômico, que também ele publicou, né, um livro, ele fez, com as pesquisas deles, ele publicou um livro chamado de Sidereus Nuncius, que é o Mensageiro das Estrelas, que foi considerado uma das obras mais importantes de todos os tempos. O Galileu Galilei, nesse livro, ele descreve a superfície da Lua, por exemplo, ele mostrando que descobriu as montanhas, né, os buracos, assim, da Lua. Ele também descobriu os anéis de Saturno, ele descobriu satélites de Júpiter, né, ó. Ele descobriu as montanhas, né, essas coisas da Lua. Descobriu também os anéis de Saturno, descobriu os satélites de Júpiter, né, que ninguém tinha visto ainda, ninguém tinha descobrido, né, ainda. E ele também descobriu que o fato de a Via Láctea possuir uma extensão impossível de ser vista a olho nu, né, e Galileu Galilei foi um grande filósofo
né, que, tipo assim, descobriu várias coisas e ele protegia, né, ele apoiava a teoria do heliocentrismo. Galileu Galilei, ele inventou o telescópio, né, inventou não, aperfeiçoou, né, ele utilizou o telescópio que aumentava a visão cerca de 30 vezes, né, e hoje o mais moderno telescópio espacial desenvolvido pela NASA atinge distâncias em anos-luz, né? Isso significa que ao observar as coisas em uma distância inimaginável, tipo assim, muito mais avançada, né, daquele tempo de Galileu Galilei. E as descobertas mais recentes da NASA, com esses telescópios modernos de hoje, descobriram galáxias a 13 bilhões de anos-luz, né? Então, se fôssemos traduzir, né, era 13 bilhões de anos para a gente chegar nessa galáxia. Então, a NASA faz descobertas também muito boas, né? E Galileu Galilei foi um importante astrônomo, filósofo, pré-história mesmo. E Nicolau Copérnico disse isso, né? Disse sobre a teoria do heliocentrismo no século XVI, que essa teoria serviu de base para as provas obtidas por Galileu Galilei, né? Quase um século depois, né? E ele disse, né, que a Terra é um planeta que gira em torno do Sol, né? Em uma órbita que dura cerca de 365 dias, né? O ano solar. Então, a teoria heliocêntrica foi comprovada que, na verdade, não é o Sol que é o centro do universo, o Sol é o centro do sistema solar. Então, essa teoria só foi mais avançada, né? Umas mudanças assim, né? Por pesquisas. E que a teoria de Cláudio Ptolomeu está errada. Que o modelo geocêntrico, que a Terra é o centro do universo, está completamente errada, né? Que o certo mesmo é a teoria do heliocentrismo. A gente chama de sistema solar o conjunto de todos os corpos celestes sobre o domínio gravitacional do Sol. Então, por exemplo, o sistema solar é o conjunto, todos os corpos celestes, todos os planetas anões, né? Em volta, assim, sobre o domínio, né, gravitacional do Sol. E existem os planetas mais próximos do Sol, que são chamados de planetas telúricos. São Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E existe também, né? E eles, por possuírem crosta sólida e rochosa, são chamados de telúricos. E existe também os planetas gasosos, né? Que são os 4 planetas mais afastados do Sol, que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E damos o nome, né, de planetas gasosos, né? Porque eles têm grandes dimensões de gases na estrutura desses planetas. Tem muito gás, né? Quando comparados ao reduzido núcleo sólido que possuem. Então, existem os planetas telúricos, os mais próximos do Sol, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E os gasosos, que são os mais afastados do Sol, que é Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E entre as órbitas de Marte e Júpiter, com a